Olá, boa noite. Sextou aqui no TJ UFSC e sou eu, Susan Rodrigues, quem vai te deixar muito bem informado. E na edição de hoje, você confere as novas portarias do governo estadual e as flexibilizações do terminal Rita Maria em Florianópolis. Uma retrospectiva sobre a evolução do novo coronavírus em Santa Catarina. Então, não sai daí, porque é logo depois da vinheta. Desde o início da pandemia da Covid-19, nossa equipe traz diariamente as atualizações dos dados da doença em Santa Catarina. Mas depois de semanas e semanas, a noção e o impacto desse contexto se perdem com o tempo. Lá em março, nós tivemos o primeiro caso conhecido do novo coronavírus. E apesar de todos os dias parecerem iguais, muita coisa aconteceu. Na edição de hoje, o repórter Eduardo Vargas traz uma retrospectiva que ilustra todas essas mudanças. Roda a matéria. O governador do estado está promulgando, no dia de hoje, um decreto que estabelece alguns regramentos com relação ao enfrentamento do coronavírus no estado. Quinta-feira, dia 12 de março, menos de 20 dias após a primeira confirmação de uma infecção pelo novo coronavírus no Brasil. Naquele dia, Santa Catarina confirmou oficialmente os primeiros casos conhecidos da Covid-19 no estado. Essa confirmação desencadeou uma série de ações administrativas cujo objetivo era diminuir os impactos da pandemia, que a partir de então afetariam todo o estado. Foi uma corrida para aumentar o número de leitos e medicamentos e também um período de portas fechadas, máscara no rosto e álcool em gel por todo lado. Até ontem, o estado de Santa Catarina contabilizou mais de 210 mil casos confirmados da doença. Além disso, mais de 2.700 pessoas morreram em virtude do novo coronavírus. Dos 27 estados da federação, Santa Catarina figura na 7ª posição no número de casos confirmados totais. Lá no começo, com as primeiras confirmações, o estado já implementou algumas medidas restritivas, mas não tardou muito, cerca de um mês depois, e nós já tivemos as primeiras flexibilizações, que foram bem significativas. Então nós estamos liberando agora mais algumas atividades, mas ao mesmo tempo liberando com várias restrições, né? E de forma que a gente tenha uma consciência global, uma consciência estadual. Mas, apesar de a gente ver as pessoas andando nas ruas e dessa baixa no isolamento social, as coisas definitivamente não estão normais. E a nossa percepção, por ver esse movimento todo, não é a melhor para avaliar a gravidade da pandemia. Os modelos epidemiológicos, eles são feitos e eles refletem o comportamento dos 15 dias anteriores da doença, né? Então, e, na verdade, a gente precisa acompanhar a evolução, pelo menos de 2 semanas desses indicadores, né? Pensar criticamente o que eles estão nos mostrando, para daí, então, fazer mudanças de maneira gradual na política. No dia 22 de março, foi registrada a maior taxa de isolamento social. Cerca de 72,8% dos catarinenses estavam em casa. Desde então, a média caiu e atualmente costuma ficar entre 33% e 38% de segunda a sexta, podendo chegar a 50% nos fins de semana. No período em que a taxa de isolamento estava alta, tínhamos cerca de 70 casos confirmados. Hoje, temos mais de 200 mil casos, com todas as 295 cidades do estado tendo ao menos uma confirmação. Mas, em contrapartida, apenas 1/3 dos moradores de Santa Catarina permanece em casa. Tem vários fatores que têm que ser analisados, devem ser analisados quando a gente está comparando números de casos e óbitos entre os municípios, né? O que acontece? O número absoluto não é o mais adequado para se comparar, porque o que se imagina? As cidades mais populosas têm maior chance de ter casos
e quem tem maior número de casos tem maior chance de ter maior número de casos graves, que tem maior número de óbitos. Então, o adequado do ponto de vista metodológico é comparar taxas de incidência e taxas de mortalidade. No total de casos positivos, Santa Catarina pode até ter menos infectados, mas olhando a incidência, a história é outra. São 2.700 contaminados a cada 100 mil catarinenses. E esse índice não para por aí, podendo ser ainda maior em algumas cidades. Lá no começo da pandemia, quando ainda não tínhamos muitas confirmações, o governo do estado, alguns estudiosos e pesquisadores citavam a palavra litoralização para falar do comportamento da pandemia aqui em Santa Catarina. Isso porque a concentração de casos ficava na região costeira do estado, atingindo pouco a região oeste e a região central de Santa Catarina. Mas com o tempo, com algumas semanas e numa velocidade bem alta, o epicentro no estado mudou, e mudou várias vezes. Essa mudança na concentração de casos é um dos principais desafios para quem está na linha de frente no combate à pandemia. Isso porque mesmo que 94% dos catarinenses já estejam recuperados, ainda é um número absoluto muito grande de pessoas que vai precisar de um tratamento em UTI. Isso em um contexto em que o vírus atinge todas as cidades do estado e temos 2,1 leitos de UTI para cada 10 mil catarinenses. A média fica acima do recomendado pela OMS, que é de 1,97 leitos para cada 10 mil habitantes. Mas a recomendação foi feita antes da pandemia, quando a probabilidade de alguém precisar ser internado em uma UTI era muito menor. Santa Catarina, igual que outros estados do sul, tem um sistema de saúde muito superior a outros estados e que funciona regularmente bem. Em 295 cidades, temos 56 hospitais que têm algum leito de UTI. Em alguns casos, mais de um hospital está na mesma cidade. Isso torna o local um polo, atraindo pacientes de regiões que não possuem centros de saúde bem estruturados. Isso obriga a população a percorrer 20, 30, 40 quilômetros ou até mais para poder realizar uma internação na rede pública do estado, que ultrapassou 80% de ocupação global entre os meses de julho e agosto. A gente sentiu que houve um aumento de demanda de outras regiões aqui, procurando principalmente a nossa emergência, né? Isso naturalmente impactou no aumento de movimento na emergência, principalmente por conta da questão respiratória. A gente acabou cedendo alguns leitos para hospitais aqui da região que tinham uma lotação já comprometida, né? E num cenário como esse, nós temos que nos ajudar, um ajudar o outro. Então, o hospital ele também contribuiu oferecendo leitos aí para outras instituições. Lidar com essa logística é uma das tarefas mais complicadas e, assim como os testes, as restrições e tudo mais, exige gestão e diálogo. Eu acho que teve uma significativa falta de diálogo com a universidade e com as universidades. Não estou me referindo só à Universidade Federal de Santa Catarina. Certamente na Universidade Federal de Santa Catarina tem um núcleo de conhecimento sobre saúde muito importante dentro do estado e eu não sei se foi totalmente aproveitado. Ainda não sabemos como as coisas vão voltar, ou melhor, quando que elas vão voltar. As expectativas são muito confusas e elas mudam constantemente, semana a semana. Há, no momento, na verdade, assim, um certo desgaste da população em relação a isso, porque havia uma expectativa que agora, em setembro, outubro, nós já teríamos um controle pleno da situação. E isso, infelizmente, não acontece. E assim nós vamos, né? Eu acho que a realidade vai ser modificada apenas quando houver realmente uma vacina que seja eficaz, que produza anticorpos de forma duradoura, pelo menos que dure 1 ano, pelo menos, né? E que ela esteja disponível amplamente. Até lá, o que nos resta é ouvir quem está na linha de frente da pandemia e quem faz o possível para salvar vidas em um momento que o risco se estende a todas as pessoas. E nós terminamos essa retrospectiva prestando solidariedade a todas as vítimas
e pedimos a você que nos assiste que faça a escolha certa e se proteja. Bom, e com uma melhora no quadro sanitário, Santa Catarina vem flexibilizando algumas medidas restritivas. Ontem, dia 24, o governo estadual anunciou 2 portarias que liberam de forma gradual o retorno de teatros, bibliotecas e cinemas. Quem traz mais informações é a repórter Luana Santos. A primeira portaria se refere a teatros e cinemas. A liberação desses espaços vai depender do nível de risco de cada região classificado no mapa de controle da pandemia. Esses estabelecimentos estão proibidos de funcionar em regiões de risco gravíssimo ou grave para a Covid-19. As localidades que estiverem classificadas como risco alto vão precisar respeitar o limite de 50% da capacidade do local. As de risco moderado terão que cumprir o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas, ou seja, o equivalente a 2 poltronas. Além disso, nos teatros, será necessário manter as 2 primeiras filas desocupadas. Durante apresentações ao vivo, o compartilhamento de objetos deve ser evitado, assim como o contato físico entre as pessoas. Todos devem utilizar máscaras durante o período de permanência do local, sejam funcionários, artistas ou público. As temperaturas devem ser medidas na entrada e guichês de atendimento precisam ter barreiras de proteção. Com relação às bibliotecas, outra portaria foi divulgada com as regras sanitárias para liberação de funcionamento. Assim como nos cinemas e teatros, fica proibida a abertura em regiões de risco gravíssimo ou grave para a Covid-19. As de risco alto estão liberadas desde que respeitem o limite de 1/3 da capacidade total e o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas. Em regiões classificadas como de risco moderado, os materiais devolvidos precisam ficar em quarentena por pelo menos 10 dias antes de serem disponibilizados novamente ao público. Além disso, para ter acesso ao acervo, será necessário pedir o material aos funcionários. Todos precisam utilizar máscaras enquanto estiverem no local e devem ter a temperatura medida antes de entrar na biblioteca. Guichês de atendimento devem ter barreiras de proteção. Lembrando que todos os campi da Universidade Federal de Santa Catarina estão localizados em áreas de risco grave, portanto, não há possibilidade de abertura de bibliotecas universitárias por enquanto. Na capital do estado, um decreto publicado no Diário Oficial autoriza a circulação de ônibus no terminal rodoviário Rita Maria. Estão liberados veículos intermunicipais e interestaduais de passageiros, público ou privado, além de veículos de turismo e de fretamento para transporte de pessoas. A Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde de Florianópolis definiram em reunião virtual as medidas de prevenção que devem ser adotadas para que o serviço funcione. As normas são bem parecidas com outras rodoviárias do estado, sendo elas o check-in por QR Code para rastreamento de pessoas contaminadas, uso de máscara obrigatório para todos. É obrigatório a disponibilização de álcool em gel para a higienização dos passageiros ao entrar nos veículos e também durante o percurso. Proibido comer dentro do ônibus. Empresas vão ter que distribuir equipamentos de proteção individual a todos os funcionários. E a troca das máscaras deverá ser feita a cada 3 horas. Trabalhadores serão testados e, se houver casos positivos, serão afastados das suas funções. Bom, vamos agora aos dados atualizados aqui no estado. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde. Santa Catarina registra 211.105 casos confirmados do novo coronavírus. Destes, 201.819 estão recuperados e 6.563 seguem em acompanhamento. A doença já causou a morte de 2.723 pessoas. E a taxa de letalidade no estado é de 1,29%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde, o SUS, é de 60,4%. E o fim de semana está chegando e a gente lembra que a pandemia ainda não acabou. Então, cuidem-se. Eu agradeço a sua companhia até aqui, desejo uma excelente noite e o TJ UFSC volta na segunda-feira. Tchau, tchau!